Tem confusão no ar e a Globo está envolvida novamente em uma acusação direta feita por Marcelo Crivella, que envolve não somente o Crivella, mas que a Record acabou entrando nessa discussão também. A gente sabe que a Record e a Globo não são amigas e são inimigas eternas, concorrentes, sabe aquelas concorrentes como se fosse Fla e Flu e Fla, entendeu? Flamengo e Fluminense, para ser bem claros. A Globo diz algo em tom de provocação à Record e a Record responde à Rede Globo. Sempre tem esse vai e vem. Provocação vai, resposta vem. E agora envolve o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, nessa situação. Quem assistiu o Fantástico em uma edição deste mês de setembro, viu que o Fantástico vinculou uma matéria na qual acusa a Igreja Universal de estar envolvida nessa lavagem de dinheiro que o Marcelo Crivella está sendo acusado de liderar. A Universal, por meio da Record, recorreu, dando uma resposta à Rede Globo de televisão, também enviou uma nota ao Fantástico, mas não ficou somente por essa nota que foi lida no Fantástico. A Record, claro que a Record não ia ficar com essa nota, para deixar claro que ela não tem nada a ver com essa situação. Não sou eu que estou dizendo, mas a nota aqui diz isso, que a Record nunca se envolveu em lavagem de dinheiro. No caso, não a Record, mas a Universal. Os seus representantes, que querendo ou não, é uma coisa só, gente. Mas vamos lá. A Globo, ela vinculou essa matéria no Fantástico, provocando a Universal, e conseguiu que os bispos da Universal ficaram pé da vida e recorreram à Record, e a Record, no Domingo Espetacular e no Jornal da Record, que são dois jornais, uma revista eletrônica, mais parecido com o jornal, e o Jornal da Record, que é o seu principal telejornal, foi lá, numa linha direta e objetiva, responderam às provocações da Rede Globo com outra acusação. Dessa vez, a Rede Globo é acusada de ter dívidas com o Estado do Rio de Janeiro e que a Rede Globo, essas dívidas que ela tem com o Estado, somam-se milhões de reais e que ela sonega, tem sonegação fiscal, tem dívidas que estão esquecidas pela administração do Estado do Rio de Janeiro, e a Record, no meio, assim, particularmente por debaixo do tapete, ela pede que o próprio governo possa revisar essas dívidas que a Globo tem com o Estado, e assim a Globo, em nota, envia para o Domingo Espetacular da Record TV, dizendo que a Globo nunca teve dívidas com o Estado do Rio de Janeiro. Não para por isso, viu? A coisa fica mais complicada quando Marcelo Crivella, que também foi citado nesse vídeo que foi ao ar na Record, no qual o Marcelo Crivella, que tinha publicado antes da matéria ir ao ar no Domingo Espetacular, o Marcelo Crivella tinha postado na sua rede social, ou seja, no Instagram, aonde ele com os seus amigos, o povo lá que também ajudam na administração da prefeitura, coisa de administração, certo? Crivella foi lá com um monte de pastas, diz que existe uma dívida da Rede Globo, realmente existe uma dívida da Globo com o Estado do Rio de Janeiro, e que a Globo, ela deveria pagar suas dívidas. E o Crivella faz uma acusação séria, e ele também, ele foi mais profundo do que a Record. Ele provocou a Rede Globo dizendo assim: olha, vocês têm dívida X, milhões de reais que a Globo tem em dívida com o Estado do Rio de Janeiro. E o Crivella foi bem mais assim, provocador, bem mais em cima da situação. Ele diz assim na provocação: vocês usam seus principais telejornais para acusar a administração dele, do caso do prefeito Marcelo Crivella,
acusando de má administração. Vocês fazem matérias especiais dizendo que a saúde não está bem, que a educação não está bem, que tudo está indo mal. Então eu convido vocês a pagarem a dívida que vocês devem ao Estado, ao município, e esse dinheiro que vocês estão devendo, que são milhões, serão destinados a esses setores que foram indicados pelos jornais da Globo como que setores que merecem, né, e que precisam de recursos. E o Marcelo Crivella foi muito show nessa situação. Ele foi direto, a Rede Globo depois rebateu a crítica tanto feita por Crivella, como também feito pela Record. E novamente a Globo veio dizer que não tem dívidas, que ela e o Estado e o município do Rio de Janeiro estão indo bem, não tem nada assim que possa ter atrito administrativo, né? Ou seja, ela disse que não tem dívidas nem com o Estado, nem com o município. E aí, a gente que está acompanhando toda essa briga, a Globo acusa, a Globo também é acusada, aí as pessoas e os veículos que são acusados pela Rede Globo começam a dar respostas, e a Globo responde, aí a gente parece que está num tiroteio, né? Bala vindo, bala indo, e a situação parece que cada vez se complica mais e não se tem uma resposta clara. De um lado, o Crivella fala essa situação, que a Globo tem uma dívida, a Record reafirma e usa o Crivella como algo que sustente esse argumento. A Record vai mais profundo ainda, depois, no domingo agora, a Record exibiu um documentário afirmando situações que a Globo tem se envolvido em várias situações e que ela esconde uma dívida, né? Fala do Império Globo e de várias outras acusações que tem envolvimento da Rede Globo de televisão. E aí, tudo isso acontece no período em que a Globo demite funcionários, principalmente atores e atrizes que são veteranos da casa, são atores e atrizes conhecidas e conhecidos, talvez, né, mundialmente, porque a Globo vende novelas para o exterior, mas no Brasil são atores consagradíssimos pelo público, e aí parece que a Globo vive uma crise, né? Mas que a gente entende que essa questão aí da Globo estar demitindo não é uma crise, mas é um novo formato de contrato que a Globo começou a usar, né, para poder ter uma boa administração e um equilíbrio ali no orçamento dos contratos. Então, a internet começou a ficar naqueles comentários, né, tentando entender o que está acontecendo. E também a Globo perdeu a Libertadores para o SBT, que contribuiu na discussão, né? As pessoas começaram a analisar a questão, né? E começaram a entender que a Globo está em crise, né? Mas não é uma crise da Globo. A gente vê aí que essas acusações estão sendo feitas ainda não foram bem explicadas. O Crivella não deixou tão claro, né, o que se retrata aí, o que se trata, na verdade, o que se trata dessas acusações, dessas dívidas que a Globo tem, por que essas dívidas não foram cobradas, e só agora que a Globo está exibindo acusações contra o Crivella, que o Crivella agora está mostrando essas dívidas. Por que ela não pagou? Por que não foi cobrada? Será que outra emissora que estivesse devendo o que a Globo deve ao município do Rio, será que essas outras emissoras teriam um destino diferente, como foi a Manchete, né? A Manchete tinha uma dívida e o destino da Manchete foi tão cruel. Por que a Globo tem esse privilégio todo, até mesmo com pessoas que ela hoje acusa, né? Por que o Crivella, gente, só veio agora acusar a Globo, porque ele está também sendo acusado pela Globo. Então, é uma troca de balas, né? Onde o Crivella ataca, a Globo ataca de novo, aí vem a Record na situação que sempre
declara guerra contra a Rede Globo, que a gente até assim fica com o pé atrás, com a pulga atrás da orelha, quando entra a Universal e a Record para criar briga, né, com a Globo, porque são duas inimigas, então a gente, quando é inimigo, a gente fica assim meio sem entender, né, se esses argumentos são verdadeiros ou não. Mas fica aí, né, no meio de toda essa situação, a gente vai ficar acompanhando para entender se tudo isso vai ter um fim, se realmente a Globo tem essa dívida com o município do Rio de Janeiro, se a Record também está realmente envolvido, né, não a Record, mas a Universal, mas é um grupo forte, porque a Universal, quando vai responder, usa a Record para responder, então a gente fica aí assistindo até onde isso vai, né? E a gente espera que tudo isso possa ser resolvido. Então a gente agradece a sua companhia, um abraço muito carinhoso, claro que virtualmente. Não deixem de comentar, né? Comentem aí e vão lá na comunidade, viu? Que está tendo uma discussão. Eu estou perguntando para vocês de que cidade vocês estão assistindo a TV Scala. Eu gostaria muito que vocês respondessem. A edição do RJTV e do Jornal Nacional de ontem à noite mostram claramente a intenção de interferir no processo eleitoral. Eles dizem: há informações de que o Ministério Público possui robustas provas de que o prefeito comanda um gigantesco esquema de corrupção na prefeitura. Reparem como é vaga essa afirmação. Qual promotor disse isso? Aonde estão as provas? Por isso, estou pedindo à Justiça para quebrar o super sigilo do processo que tive acesso pelos meus advogados. Não há nada, absolutamente nada, que sequer descreva qualquer ilícito, por menor que seja, na minha conduta. Não há delação de doleiros, transportadora de valores, funcionários da prefeitura, empreiteiras, não há contas no exterior, nada foi encontrado na minha casa ou no meu gabinete, em banco ou no celular. Aliás, quem tem delação de doleiros, milhões de dólares, é a família Marinho, que é dona da Rede Globo de televisão e até agora sem qualquer denúncia ou busca e apreensão por parte do Ministério Público. Quem são os meus acusadores? Apenas meras ilações da Rede Globo de televisão. Sou acusado de tudo, não sou réu de nada. Estão aqui comigo meus secretários, subprocurador da Prefeitura, a Controladora-Geral, que trabalharam comigo nesses últimos 3 anos. São os responsáveis por todas as licitações que tenho absoluta certeza foram conduzidas pelo sagrado interesse do povo. Conheço cada um deles e os defendo como a mim mesmo. São servidores de carreira. O que tem menos tempo de serviço tem mais de 30 anos. Por favor, observe, veja se não é estranho que só agora no período eleitoral apareçam essas denúncias na Globo. Por quê? O Tribunal de Contas e a Câmara de Vereadores, que fiscalizam o governo, não viram nada? Não descobriram nada? Ora, fui eu que decretei a inidoneidade da linha amarela, da Lanza e Invepar e de todas as empreiteiras das obras olímpicas superfaturadas e que já foram denunciadas na Lava Jato. Fui eu que cobrou na Justiça que elas devolvam bilhões de reais desviados e isso incomoda muita gente. Criei o sistema de integridade carioca e abri procedimento disciplinar contra todos os funcionários condenados na Lava Jato. Fui eu que abri processo contra as OS, organizações sociais que praticavam ilícitos na saúde e proibi que contratassem com o setor público. E a OS Abas multei em 26 milhões de reais, tendo em vista a interferência repugnante da Globo no processo eleitoral, agindo como partido de oposição, inconformada por não ter recebido os 150 milhões de reais de publicidade que foi dado a ela no governo anterior e os 300 milhões dados em contratos sem licitação à Fundação Roberto Marinho, processo que corre na Justiça Federal por ter, entre outros ilícitos, uso de dinheiro desviado da merenda escolar. Estamos processando a emissora. Além disso, entramos com reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal. Denúncia ao Conselho Nacional do Ministério Público por vazamento criminoso do processo sob sigilo. E denúncias à Corregedoria da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro por crime praticado por delegado em operação de busca e apreensão. Não me queixo de todos os sacrifícios, injúrias, infâmias e calúnias que sofri durante o meu governo. Esse é o preço que se paga pela honra de servir ao povo. Tenha certeza que esse mesmo povo saberá
separar entre o joio e o trigo. Passei 10 anos da minha vida na África com a minha família. E em tempos de guerra, doei milhões de reais de direitos autorais para construir no sertão da Bahia o projeto Nova Canaã, onde há 20 anos centenas de crianças pobres estudam e se alimentam. Ora, se doei o que era meu, de direito, qual o sentido de roubar o que não me pertence? Não sou corrupto, não ajunto tesouro na terra, a minha riqueza sempre foi e sempre será a minha fé em Deus. Vamos em frente e que Deus nos abençoe. Ah, desculpe, uma última coisa. Reafirmo o meu compromisso de que se a Globo pagar os 33 milhões que deve à Prefeitura em contas atrasadas de IPTU e ISS, colocarei todo esse recurso para melhorar o sistema de saúde que eles tanto criticam. Todo dia com você, todo dia te informando. TV Escala, nós temos a receita do novo jeito de comunicar.